Boa noite. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouco sobre um tema que eu gosto muito. Na verdade, eu sou fascinada por esse tema, né? E vocês muitos sabem que eu e o Cláudio, nós somos pais da maturidade, e é muito interessante experimentar a maternidade já com quase 50 anos, quando Gabriel nasceu. Então, uma experiência que, além de eu saber a teoria, depois já de bem madura, muitos já eram avós com essa idade, e então eu fui experimentar a maternidade. O Cláudio já era pai, a minha filha do coração, que fez psicologia, está aqui me dando prazer hoje. Estou muito feliz que você está aqui, Raquel. E então, esse é um tema que eu trabalho bastante no consultório. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com terapia de casal e família, coordeno o Instituto da Família da FTSA. Nós oferecemos cursos de pós-graduação na área de família lá. E eu gostaria agora de passar um vídeo para vocês de um autor que eu gosto bastante, que é Gabor Maté. Ele é um psiquiatra canadense. Na verdade, ele nasceu na Hungria, mas ele é cidadão canadense. E ele trabalha muito com trauma, ele trabalha com a questão do apego, da infância. E aí, então, nós vamos assistir esse vídeo para aquecer um pouco a gente para o tema, tá? Esse vídeo, depois, se vocês quiserem assistir, na gravação vai ter o link, tá? Se alguém quiser assistir novamente. Esse vídeo me chamou muita atenção porque fala do trauma. E hoje nós vamos conversar aqui sobre o que fazer, como se relacionar para não ter trauma. Porque o trauma da infância, ele reverbera por uma vida inteira. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande em não permitir que os nossos filhos, nossos netos, que as pessoas que estão à nossa volta, que elas repliquem traumas que muitas vezes nós vivemos. Nós temos que interromper esse ciclo da dor, o ciclo do adoecimento, o ciclo do trauma. Eu vou ler um versículo bíblico aqui, antes de começar a falar do tema especificamente. Isaías 44, 3. Pois derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Isso é o que Deus tem para nós. Bênção sobre os nossos descendentes. Mesmo quando há enfermidade, quando há dor, quando há trauma, é possível reverter. Deus, ele transforma maldição em bênção. Ele transforma a doença em saúde. É nisso que nós cremos. E eu vou orar. Senhor Deus e Pai, que nós possamos aprender cada dia mais a nos relacionar com as pessoas de forma amorosa, de forma afetiva, para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas possam viver de forma saudável. Assim como somos feitos à imagem e semelhança sua, que nós possamos, através de Cristo Jesus, impactar a vida das pessoas com o teu amor, com a tua misericórdia, com a tua compaixão, para que as pessoas sejam restauradas e para que aquelas que estão começando a vida,
que elas não sejam impactadas por traumas, por doenças mentais, psíquicas e dores. Nós te agradecemos por esse momento, no nome santo e amado de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre um experimento que uma pessoa fez, um profissional, um pesquisador chamado Harry Harlow. Ele resolveu fazer um experimento com macacos. Tem muitos psicólogos aqui que conhecem já esse experimento. Macaquinhos com uma mãe de arame e com uma mãe de pelúcia. A mãe de arame tinha mamadeiras para que esses macaquinhos pudessem se alimentar. E uma mãe de pelúcia que não tinha alimento e colocou os macaquinhos lá. E os macaquinhos que estavam junto da mãe, que tinha as mamadeiras, eles não mamavam, eles se afastavam, alguns adoeceram e muitos morreram. Os macaquinhos que estavam com a mãe de pelúcia, eles se aninharam nessa mãe de pelúcia e, mesmo sem alimento, eles sobreviveram. Então, esse Harry Harlow, ele resolveu fazer esse experimento para questionar a teoria do apego do Bowlby, que nasceu nos anos de 1900 e que descrevia que o ser humano tem uma necessidade básica de apego, de afeto, mais do que de alimento. Então, hoje em dia, eu estava lendo ainda ontem, esse experimento não seria feito, porque colocaram esses macaquinhos em sofrimento. Mas esses macaquinhos foram sacrificados para que nós entendêssemos melhor como as crianças precisam de afeto, como o ser humano precisa de afeto. Então, nós sabemos que muitas famílias que vêm de lares sem afeto, não têm afeto para dar. E aí, então, essa falta de afeto de uma geração adoecida que passa para a próxima geração e assim sucessivamente. Nós precisamos interromper esse ciclo dessa vulnerabilidade, da falta de afeto. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Mães e pais têm os mesmos papéis? Ou estes papéis diferem? Os papéis, eles podem ser divididos de forma igualitária entre pai e mãe? Eu vou perguntar, tá? Porque eu não sei falar sem interagir com vocês. Eu não sou uma preletora, eu sou professora. Os papéis diferem? Ó. Como eles diferem? Papel de pai e de mãe. Provedores, auxiliadoras, organizar o lar. E esses papéis, os papéis, eu não cheguei nas funções. Esses papéis, eles podem ser igualitários com os filhos? Um leva na escola, outro busca, um vai no supermercado, um adianta o almoço, né, Carla? Quando está trabalhando, e aí o outro chega e termina. Um lava a louça, o outro enxuga e guarda. Oi? Sim. Então, os papéis, na verdade, depende do momento, da situação, e os papéis eles podem ser divididos. O que não pode ser
dividido, não é que não pode, mas que existe uma especificidade, é a função materna e a função paterna. O bebê, ele começa a ter uma relação com a mãe no útero materno, e essa relação, a partir do momento que essa criança nasce, mas ela continua e ela precisa desse vínculo materno. E, claro que se a mãe morrer, acontecer alguma coisa, outra pessoa faz essa função. Mas essa é uma função materna muito importante na vida da criança. Essa função, quando ela não é feita de forma que a criança vai ter esse apego com a mãe, essa criança ficará com um déficit de afeto. Então, as funções materna e paterna, elas diferem, sim. E essas funções, elas são distintas em cada fase do desenvolvimento. A função é um ato que aquele papel em uma família, essa função pode ter papéis diferentes, mas as funções elas devem ser distintas. Os pais têm papéis, os filhos, irmãos, e em cada papel existem diferentes funções de acordo com o papel exercido. A função varia de acordo com o que aquele papel requer. Então, tanto a função materna quanto a paterna são muito importantes no desenvolvimento como um todo na criança, como também do seu psiquismo. A parentalidade tem início mesmo antes do filho nascer. Inicia-se o afeto que permeia a relação do casal. Então, quando nasce um casal, nasce a possibilidade de nascer uma criança. O afeto começa aí. O afeto não pode começar na vida da criança depois que ela nasce. Tem que nascer antes, nessa relação do casal, porque senão essa criança já nasce em desvantagem. Por essa falta de afeto parental do casal. Se este casal é cooperativo, amoroso, compassivo, misericordioso e acolhedor, nascerá uma parentalidade da mesma forma. Então, o casal que já tem um processo colaborativo, tem uma relação afetiva, uma relação amorosa, que resolve os conflitos, que conversam, que dialogam, quando nasce o bebê não é uma batata quente para esse casal. O bebê vem e ele não vai promover para esse casal conflito e nem tensão. Quando esse casal não vivencia uma relação amorosa, colaborativa, e nasce o bebê, o que acontece? O casal começa a entrar em competição, um passa para o outro algumas tarefas, os papéis daí começam a gerar conflito, porque a mãe, quando tem o bebê, ela fica vulnerável. Ela precisa de um cuidado especial durante um tempo. Há uma alteração hormonal muito grande. Se essa relação não é uma relação afetiva, esse marido não vai colaborar com esse início da vida desse bebê. Com as mesmas características, já um casal competitivo, pouco afetivo, que não é colaborativo e misericordioso, levará a uma relação parental com muitos conflitos, tensões e com uma coisa que adoece muito as crianças, que é a ambiguidade. Alguém poderia falar para mim o que é a ambiguidade?
O que é uma relação ambígua? Confusa? O que mais? Caótica. O que mais? O que é a ambivalência? O que, Elaine? Duvidosa. Uhum. Tá, então é aquele casal ambivalente que fala que ama, mas que se agride, que não tem uma relação harmoniosa. A criança é como se ela fosse uma esponja, como se ela fosse um para-raio. Ela vai captar essa ambivalência. E essa ambivalência do casal, infelizmente, passa para a criança. Uma mãe que está num casamento ambivalente, ambíguo, é uma mãe que também vai ser ambivalente com o bebê. Ela acaba levando inconscientemente para o bebê essa ambivalência. E a ambivalência é uma relação adoecedora. É uma relação que gera esquizofrenia, que gera as psicoses. Então, o casal precisa cuidar muito da relação para que não haja essa ambivalência. Hoje aqui eu não vou falar sobre mães sozinhas, pais sozinhos, tá? Eu vou falar sobre o casal porque é muito pouco tempo. Num outro dia a gente pode conversar como fazer com essas situações diferentes, né? De um casal quando tem o filho. Pais e mães são igualmente importantes na vida dos filhos. Filhos necessitam de afeto, amor, nutrição, estrutura familiar para desenvolverem-se saudáveis. Mães e pais têm papéis e funções que impactam o desenvolvimento de seus filhos, seja saudável ou adoecido. Sempre irão impactar a saúde psíquica do seu filho. Então, não tem como dizer assim, não, minha relação é neutra, não impacta nada. Não. Ou impacta para o bem, ou impacta para o mal. Infelizmente. Infelizmente. Nós precisamos ajudar outras mães, pais, precisamos estar prontos para promover mudança para que as crianças sejam menos impactadas negativamente dentro do lar. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço. Faz sentido? Então, para mim, para todo mundo, faz muito sentido isso, né? Não tem como haver uma neutralidade. Então, nós temos escolha. Ou você escolhe viver bem para que as crianças, para que os filhos cresçam bem, ou se você deixar um caminhão na banguela sem freio, vai dar caca, vai ter problema, né? Nós temos que cuidar. Mães e pais têm papéis e funções que impactam o desenvolvimento dos seus filhos, e dependendo de como esses pais irão desempenhar suas funções parentais, então poderá ocorrer saúde ou adoecimento. A mãe, desde o momento do ventre, tem um relacionamento íntimo com o bebê. E a partir do nascimento, essa intimidade precisa ser cuidada, ser mantida, por ser essa relação mãe-bebê que irá fazer com que o bebê na vida adulta se torne saudável emocionalmente, sem codependência, sem uma baixa autoestima e outras questões da saúde mental. Então, a relação mãe-bebê é uma relação que imuniza a criança das doenças mentais graves na vida adulta. É função materna.
Essa função materna, ela é fundamental para a saúde mental dos nossos filhos. Então, tem teorias aí, né? Deixa o neném chorar no berço. Deixa lá que chore, ele aprende a dormir sozinho. Sabe o que acontece? Não é que ele aprende a dormir sozinho. Ele quase desmaia de tanto chorar. Ele fica tão triste, né, que a gente chama isso de trauma desenvolvimental. É uma criança que ela não é consolada, ela adoece. Isso é um trauma, que é do vídeo que a gente viu aí. Tem muitos traumas que acontecem que parecem muito simples. Então, a criança precisa ser acolhida, ela precisa ser consolada. Não faz mal pegar no colo. Ela não vai ficar mal acostumada, como é que é? Mimada. Não vai. Ela precisa, por quê? Porque durante 9 meses ela ficou dentro do útero materno e ela ficou acolhida lá dentro. Aí ela sai, ela nasce, vem para esse mundo com frio, calor, luz, som. Ela precisa continuar para ela ser amadurecida. Então, os macaquinhos se aconchegavam na macaca de pelúcia e eles sobreviveram. As crianças precisam desse aconchego. Não quer dizer que não vai ter disciplina, que não vai ter regra. Claro que sim, mas é muito importante o acolhimento para que a criança tenha autoestima. Uma criança na infância que não teve esse acolhimento, esse consolo, o afeto, é uma criança que vai ficar procurando mãe a vida inteira. Ela procura mãe em todo mundo, porque faltou mãe. Não pode faltar mãe. E para todos nós, se faltou um pouco de mãe, a gente, né, tem relacionamentos afetivos que são restauradores. E aí, quando nós nos tornamos mães, nós vamos cuidar para que os nossos filhos não tenham esse tipo de déficit de afeto. E fiquem procurando mãe em todo lugar. Onde entra, então, a função paterna nessa díade mãe-bebê? Onde entra? Onde entra a função paterna? Pagar as contas. O cuidado com a mãe, tá? É importantíssimo, fundamental, para que essa mãe possa ter afeto de sobra para esse bebê. Onde mais entra a função paterna? Proteção. Sim, porque a mãe, quando ela tem o bebê, tem uma mudança hormonal muito grande. Tem mães que têm depressão pós-parto. Tem mães que psicotizam depois do parto, não é? Elas rejeitam o bebê, mas não porque elas não amem, porque não gostem, porque os neurohormônios não estão sendo produzidos de forma adequada. Ela não pode ser julgada, ela tem que ser acolhida, tem que ter proteção. E o marido, o pai da criança, é fundamental nessa função. O pai tem uma função muito importante, que é dar suporte amoroso, afetivo para a mãe desse bebê. Assim, ela estará preenchida com o afeto do marido para cuidar amorosamente do bebê. O pai, ao suprir afetivamente a mãe,
está suprindo quem? O bebê. Então, tem muitos casais que eu tenho visto que o marido entra numa relação de competição. Quem vai dar banho, quem vai trocar fralda, quem vai cortar a unha, quem vai... só falta dar o peito e dar mamar. Tem muitos pais, tá? Mas não é essa a função paterna. A função paterna é prover proteção, afeto para a mãe, para que a mãe possa fazer isso de forma saudável e adequada. Porque a criança, ela precisa da mãe. Que esse autor aqui, o John Bowlby, ele escreveu sobre a teoria do apego. Ele diz que esse apego, esse olho no olho da mãe do bebê, esse contato, hoje até tem maternidades que o bebê põe o bebê, né, imediatamente e sente a pele da mãe, amarra o bebê na mãe. Quando a mãe entrou em coma, o pai faz isso, fica na UTI com o bebê e o bebê fica amarrado, porque isso é vital para a saúde psíquica da criança. O bebê ele nasce muito vulnerável. Ele precisa disso para ele desenvolver uma psique que seja fortalecida. Eu me lembro agora de um caso que eu atendi, que a moça, já adulta, ela tinha uma psique tão frágil, que parecia um fiozinho, que qualquer coisa, eu tinha medo que aquela psique se rompesse, aquele fiozinho se rompesse, e ela psicotizasse, ela surtasse, ou ela fizesse algum mal para ela mesma. Então, nós precisamos cuidar para que as crianças cresçam de forma a ter uma psique saudável. Então, para ser um ótimo pai para o seu filho, trate a mãe dele como gostaria de ser tratado. Então, se os pais tivessem isso em mente, eu vou tratar, porque às vezes ela vai estar, correndo, não vai estar disponível, mas eu vou tratá-la como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse vulnerável, se eu tivesse gerado um bebê, se eu tivesse num momento delicado. E isso faz uma grande diferença ao longo da história, tanto do bebê quanto do casal. O afeto paterno passa primeiro pelo afeto conjugal. E essa mãe terá tranquilidade para cuidar e amar o bebê da melhor maneira possível. A primeira infância é o período onde a relação afetiva com a figura materna imuniza a criança das doenças mentais graves na vida adulta. O vínculo afetivo de apego, consolo, acolhimento, gerará um adulto saudável em sua vida psíquica. Se não houver, pode haver o que, na teoria do trauma, eles chamam de trauma desenvolvimental. E esses traumas são muito difíceis de serem tratados, porque não é um trauma assim, que teve uma perda, que sofreu um abuso, ou que perdeu a mãe ou o pai. Como a gente viu no vídeo, são pequenas coisas que podem acontecer e que acabam atrapalhando o desenvolvimento psíquico da criança. E também com relação às doenças físicas, inclusive. O pai entra com uma função muito importante quando... As psicólogas, ou quem não é, também sabe. Quando que o pai entra com uma função muito importante? Depois que o bebê já não é bebê, que teve todo esse momento com a mãe, que criou esse vínculo, que foi maternado, cuidado, amado. Quando? Em que momento
o pai entra daí? Pode falar alto, gente. Quer que eu leve o microfone aí? Quando, Carla, que você fez aí um sinal com a tesoura? Então, na segunda infância, tá? O pai entra e ele vai fazer a interdição da relação mãe-bebê. O que é essa interdição? Estimular a independência. Porque se deixar por nossa conta, o que acontece? Não cresce. Né? Ele precisa da função paterna, o pai precisa cortar de novo o cordão umbilical entre a mãe e esse filho que tem 5, 6 anos. Essa criança precisa da interdição paterna. Paterna é o pai que vai e faz essa interdição. E às vezes tem que ser até meio à força, porque senão a mãe gruda nessa criança e não deixa a criança crescer, não deixa a criança desenvolver autonomia. Então, a interdição, ela é feita da primeira para a segunda infância. E a mãe precisa deixar. É fundamental, assim como o pai precisa deixar a mãe na primeira infância cuidar, maternar, pegar no colo, acariciar, ter apego por esse bebê, a mãe precisa, na segunda infância, permitir que o pai entre de sola na vida da criança. O pai entra para fazer uma grande diferença. E segundo uma professora minha que me falou para mim e para o meu marido, o pai entra na segunda infância para nunca mais sair. E nem pode. Mari, você ia perguntar. Independente de ser menino ou menina, tá? Nessa segunda infância também acontece a identificação. Aí é o menino que se identifica com o pai, a menina se identifica com a mãe. Mas essa interdição, esse corte do cordão umbilical, que o primeiro cordão umbilical é o cordão umbilical que a criança nasce, mãe e bebê. Depois é um cordão umbilical psíquico. Precisa acontecer para essa criança desenvolver autonomia. Então, o pai entra com essa função muito importante na segunda infância, após o 5º ou 6º ano de vida da criança, quando corta o cordão umbilical da criança com a mãe. A mãe não consegue fazer esse corte, é o pai que faz. Ou alguém que faça a função paterna. É uma criança que não tem pai, foi criada lá com avô, com tio. É até o professor da escola que vai e faz essa interdição se não tiver o pai. Porque se deixar por conta da mãe, ela não consegue fazer isso. Ela precisa permitir para que ele possa crescer e se tornar um adulto saudável. Então, a mãe deve permitir que isso aconteça e o pai precisa se envolver na vida da criança para que a simbiose da primeira infância não se perpetue para sempre, gerando uma dependência da mãe até a vida adulta. Se não acontece essa interdição, a mãe e o filho ficam numa simbiose, num emaranhado, numa fusão, e aí fica o filhinho. Ele não cresce, ele não amadurece, ele não experimenta coisas que são muito importantes nessa fase para ele entrar na vida adulta, para ele se desenvolver de forma saudável. Então, a mãe prepara o filho para a vida afetiva.
Essa é a função materna. E o pai prepara o filho para a vida fora de casa. Que vida fora de casa é essa? A mãe prepara para as relações, para a vida afetiva. A mãe ensina o filho a falar que está triste. É papel da mãe. Que está triste, que está com vontade de chorar, que não gosta de alguma coisa, que sofreu alguma coisa na escola. A mãe precisa encorajar essa criança a se desenvolver emocionalmente. E o pai? O pai, a vida fora de casa, a vida começa com a vida profissional. A vida profissional, quem estimula é o pai. Não que, se a criança não tenha pai, a mãe não possa fazer essa função paterna, porque tem crianças que não têm pai. Alguém tem que fazer essa função para que essa criança possa desenvolver-se na vida adulta. O pai é quem ensina sobre os perigos da vida, sobre as armadilhas, as amizades que não são boas. Eu falo muito do sinal amarelo. O pai é que ensina o filho a ver onde tem sinal amarelo. O filho não nasce sabendo, e não é a mãe que vai ensinar onde tem o sinal amarelo. Onde estão as armadilhas? Que um grupinho de amigos falou assim, olha, vamos experimentar maconha? E aí, aquele que não teve função paterna, ele vai ser o que vai cair na armadilha. Os amigos falam, vamos experimentar maconha? Então vamos. Chegam lá, aí fala, você vai lá negociar. E ele vai. Ele não vê o sinal amarelo. Ele vai no mocó. Ou me lembro de uma história, de um caso, que a turminha falou para a menina, entre eles lá, vamos pôr fogo na cortina, na escola? Porque a aula está muito chata, a gente põe fogo na cortina, né? Põe um foguinho ali na cortina e aí acaba a aula. Aí a turma resolveu, quem foi pôr fogo na cortina? A menina que não viu maldade, que não viu problema. Quem foi expulso da escola? A menina. Porque ela acendeu o isqueiro e pôs fogo na cortina. Os outros não fui eu. Né? Não sou eu. E aí ela foi penalizada por isso. Então, o pai prepara para a vida no mundo. É o pai, é função paterna. Reconhecer as armadilhas que tem por aí. Tem muitas armadilhas. Tem muitas pessoas más. Tem muitos psicopatas. E aí, aquela pessoa que o pai não preparou é aquela pessoa que vai se envolver com pessoas muito más. Então, quando eu ouço falar de um acidente, sabe esses acidentes assim que foi no bungee jump e pulou, caiu e morreu? Eu falo, gente, mas essa menina não tinha um pai para dizer para ela que pular do bungee jump é perigoso? Não tinha. Ou outras coisas. Ou fazer roleta russa na cidade com carro. Fazer racha, e daí bate no poste e morre o filho. Então, mas a mãe não estava presente? Não é função materna, é função paterna. A função paterna é importantíssima, porque é o pai que prepara para a vida fora de casa. Então, vai preparar para enxergar as amizades perversas, relacionamentos amorosos adoecidos. Tem pais que não fazem nada. Filho casa, quer casar, pode casar. Não alerta. Olha, tem alguma coisa errada aí. Ou uma amizade
É importante. A mãe pode fazer isso, mas quando o pai faz, quando o pai conversa, tem um outro colorido, tem um outro sentido. Eu estou vendo todo mundo fazendo assim com a cabeça, né? É isso. Tem pai e tem mãe, tem funções diferentes para cada um. O pai impulsiona os filhos para a vida profissional, para emancipação financeira. O afeto deve permear a primeira e a segunda infância. Não é na pancada que o pai vai ensinar essas coisas, é com afeto, é com diálogo. Então, é muito importante o afeto na primeira infância, na relação mãe e filhos, e depois o pai, preparando para a vida também com muito afeto. Sempre expressando amor, expressando acolhimento, expressando misericórdia, compaixão, apego, olho no olho, dizendo que ama, estando presente, estando disponível. Esse autor do vídeo, ele escreveu um livro, Pais Ocupados, Filhos Distantes. Está esgotado o livro. A Raquel tentou comprar para mim, mas não encontrou. Eu vou tentar comprar em algum sebo. Aqui em Londrina, no sebo, também não tem. Mas é um livro muito bacana, porque eu já li algumas coisas sobre esse livro, que ele coloca que nos nossos dias os pais estão tão ocupados, e não entendem por que o filho está distante. Não entende o que está acontecendo, que esse filho fica só no quarto. Mas o pai trabalha de sol a sol, a mãe trabalha de sol a sol, não está presente. E veja, essa presença não é uma questão de estar o tempo todo com o filho, para tudo, porque daí tem uma outra coisa que eu não falei hoje, dos pais helicópteros, né? Então, os pais hoje, muitos são helicópteros, eles ficam sobrevoando a vida do filho e não deixam o filho nem respirar. Não é isso, mas é estar presente afetivamente para que esse filho possa ter vínculos, para que ele possa chegar e contar o que acontece na escola, o que acontece na vida, com os amigos, fora de casa, porque senão ele se fecha, se não tem afeto, se for na pancada, se for sem afeto, ele dá um passo para trás, ele se fecha. Nossa, mas por que meu filho está fechado? Pais muito ocupados com muitas coisas a gente se ocupa hoje em dia. E aí os filhos ficam distantes. O afeto, então, deve permear a primeira e a segunda infância nos relacionamentos materno e paterno, cada um dentro da sua função, para que a criança se torne alguém capaz de gerar também um filho saudável, tendo um modelo afetivo como referência. Então, o nosso papel aqui é gerar novas gerações, né? Ter uma questão intergeracional, transgeracional de saúde, quebrar padrões de doença e ir por um caminho de saúde. Nós podemos, Deus nos deixa essa possibilidade. Então, assim como nós somos a impressão digital de Deus aqui na Terra, nós temos essa responsabilidade, Deus nos deixou de amar o próximo, da compaixão, da misericórdia, do perdão. Os nossos filhos têm a nossa impressão digital. E qual é a impressão digital que os nossos filhos estão imprimindo por aí? De pequeno, depois na puberdade, na adolescência, na juventude, na vida adulta.
qual é a impressão digital que os nossos filhos vão deixar? Tem a ver com esse relacionamento parental. Pai e mãe afetivos, pai e mãe amorosos, que disciplinam, mas que acolhem, que têm misericórdia, têm compaixão e que vivem de acordo com o amor de Deus. Para nós que temos a vida de Cristo, acreditamos nisso. Nós não podemos ser ambivalentes, falar uma coisa e viver outra. Então, eu falo muitas coisas, mas eu vivo diferente. Essa ambivalência é adoecedora. Então, eu vou para a igreja, chego na igreja, está tudo ótimo. Mas no carro estava uma porcaria, né? Em casa estava uma porcaria. Isso o filho percebe e ele adoece com isso. Nós não podemos, nós temos que ser coerentes. Nós temos que tratar a nossa criança interior, que sofreu trauma, para nós não levarmos isso para a próxima geração. Ok? Eu achei que estava passando alguma coisa que eu estava perdendo. Alguém tem alguma consideração final? Nós estamos encerrando, 21h15 em ponto, viu, Mário? Alguma reflexão? Alguma pergunta? Aquela hora que você falou sobre o pai como que é o termo? Tirar a criança da mãe, né? Fazer a interdição, para que você fale um pouquinho, assim, de uma forma mais prática, que talvez eles não entendam. E também, quando a mãe tem o bebê, tem pais que competem pelo afeto da mãe. Além dele não cuidar da mãe, o problema é que ele compete pelo afeto da mãe com o bebê. Eu acho que é legal. Então, tem pais que eles têm ciúme da relação da mãe com o bebê. Seja menino, menina, ele fica inseguro e ele acha que a partir do momento que nasceu o bebê, ele perdeu o lugar dele. Mas nasceu um ser vulnerável. Depois vai chegar a fase do ninho vazio. Eu tenho uma amiga, a Terry, lá do Eton College, em Chicago. Ela me escreveu, o dia que os 2 filhos forem para a faculdade, ela escreveu para mim: Yara, finalmente eu e meu marido estamos sozinhos novamente. Vamos poder namorar, vamos poder fazer muitas coisas, viajar. Então, o marido não precisa ficar inseguro, porque aquela criança precisa da mãe. E aí você perguntou sobre a interdição, né? Então, a interdição, como fazer, é assim: o pai chama o filho para ver futebol na TV, e a mãe detesta futebol. Ela boicota aquela hora que o pai chamou o filho para ver futebol, Fórmula 1, alguma coisa que o pai gosta e que quer assistir com o filho. Então, tem muitas mães que elas boicotam esse tempo, e aí esse pai não consegue fazer essa interdição. E fica esse emaranhado, essa simbiose da mãe com o filho. A mãe pode facilitar. Quando o meu filho entrou na fase de começar a viver, quando meu filho entrou na fase de viver uma relação mais próxima com o pai, eu comecei a viajar para congressos, para fazer cursos, levar grupos. E eu ia e nem olhava para trás. Por quê? Porque
O meu filho estava com o pai. Pai! Então, tem mães que ficam tão inseguras e elas acham que elas são insubstituíveis. E que o filho estar com o pai não vai dar comida direito, não vai cuidar direito, não vai fazer nada direito. Não, o pai, ele precisa, assim como a mãe, quando nasce o neném, ela desenvolve a maternagem, o pai também vai desenvolver o papel e a função paterna, às vezes não esquentando direito a comida, alguma coisa assim, mas faz parte desse amadurecimento da relação pai e filhos. Esse pai, quando ele, lá pelos 5 ou 6 anos, ele entra na vida do filho e ele desenvolve essa relação mais íntima com o filho, na adolescência, esse filho está mais protegido, que você falou da proteção. Esse filho está mais protegido, porque não é o pai que daí na adolescência acorda e fala, meu filho é adolescente e agora o que eu faço? Então daí começa a ser rígido, começa a pôr 1000 regras e esse filho não vai acolher, não vai aceitar. Se há um vínculo afetivo entre pai e filhos, vai rolar. O filho vai acolher, ele vai espernear um pouco, porque é próprio da adolescência. Se ele não espernear, alguma coisa está errada. Mas o pai, com todo jeito, com amor, vai conseguir fazer com que esse filho entenda, acolha aquilo que é bom, que é saudável para o filho. Então, a função do pai na adolescência é proteger, estimular, tem que deixar os filhos começarem a voar, começar a ir nas festas, não é, Carla? Começar a ir nas festas de 15 anos, de 16 anos, e começar a sair, comer, tem que deixar. Então, tem uma dança, que é permitir, mas também dar limite, com amor. Fazendo isso, o adolescente fica mais seguro. E ele não se revolta. Não se revolta. O adolescente revoltado é porque teve ambivalência. Teve ambiguidade. Se falou uma coisa e viveu outra. Isso é muito perigoso no desenvolvimento da criança. Eu queria fazer uma pergunta, porque você disse assim, que o pai intervinha a partir da segunda infância, 5 ou 6 anos. Então, no meu caso, eu tenho 5 filhos seguidos. Então, o que acontece? Na época, meu marido intervinha assim. Quando eu tinha um novo bebê, ele tinha que, digamos, pegar o anterior. Sim, sim, sim. Era basicamente assim. O que eu quero perguntar é o seguinte, por que essa idade que você disse 5 ou 6? Por que não antes? Porque a criança precisa, na primeira infância, dessa relação afetiva mais próxima com a mãe. Mas daí o que você está falando não é função, é papel. É a diferença. É o papel. Ele vai ajudar você nas tarefas com as crianças, 5, um atrás do outro. Isso é muito importante. É uma relação que a gente chama de relação colaborativa. Processo colaborativo, onde um ajuda o outro nas tarefas com as crianças da casa. Então, estudar para uma prova, ou fazer alguma tarefa que a criança precisa e ela ainda é muito pequena. Mas o pai precisa ser colaborativo. Ele está ajudando não só a criança, mas ele está ajudando a mãe também. E demonstrando afeto pela mãe. Porque ele podia falar, se vira. Não é filho teu? A lã não pesa para o carneiro. Não, ele é amoroso, ele acolhe, ele ajuda. Na questão dos papéis, quando você é legal a gente entender bem o que é função, o que é papéis, para a gente não se atrapalhar um pouco, né? Porque antigamente essas famílias extensas aí com 7 filhos, até o filho mais velho fazia o papel de ajudar a mãe a cuidar dos filhos. E isso sempre foi saudável.
Não tinha problema ainda nessa questão de banho, de ajudar. Lembra? Os tios, esse filho mais velho só não pode fazer a função de mãe e nem de pai. Isso. Mas a tarefa pode. A tarefa pode. A função não, porque a criança que faz uma função parental é uma criança que depois não quer ter filho. Eu já cuidei, já tive filho, já troquei, dei banho e acaba. Daí depois. Precisa ficar bem claro isso, papéis e função, para a gente não se perder. Isso, fica um relacionamento distante com os irmãos. Uma outra coisa que eu não falei é que é 1 hora só, não dava tempo. Mas é o seguinte: é papel e função dos pais criar harmonia entre os irmãos, tá? Que você falou aí dos irmãos. Então, por exemplo, existem famílias, eu me lembro de um caso que eu tive, que cada filho tinha um rádio, na época do rádio ainda, tá? Cada filho tinha um rádio e não podia ouvir o rádio do outro, cada um tinha um brinquedo, cada um estava num quarto. O que aconteceu? Eles não aprenderam a compartilhar a sua vida, as suas coisas, os seus objetos, seus brinquedos. E eu fui atender essa moça, já adulta, e ela começou a falar da relação dela com o irmão. E aí ela me contava que quando o irmão ligava, ele não morava mais com os pais, ela morava. Ela atendia o telefone e ela nem falava alô direito, passava para a mãe ou para o pai. Não construiu vínculo, porque tudo era dividido. Gente, deixa irmão e irmã, deixa as crianças dormirem no mesmo quarto, deixa fazer guerra de travesseiro, deixa brigar, deixa resolver a relação da competição na infância. Pessoas que não resolvem a competição na infância, na vida adulta, vão competir com o cônjuge. Competem com o filho, porque não resolveram. Está lá, dividida a geladeira, igual roommates, igual república. Isso é teu, isso é meu. Você faz isso, eu faço aquilo. E o processo colaborativo, onde fica nisso? E aí não cria o que a gente chama do sistema fraterno, da fratria. E conforme a relação fraterna acontece, vai acontecer no casamento. É uma réplica, tá? Não sei se vocês já assistiram o desenho Charlie e Lola, mas eu amo aquele desenho, Charlie e Lola. Charlie e Lola, o Charlie ajudava a Lola em tudo. Então, ela quebrava o braço, ele ia lá, ajudava ela a caminhar. O Charlie vai ser um marido maravilhoso. Por quê? Porque ele aprendeu a viver um processo colaborativo, não de marcar território. Tá? Isso é meu, isso é teu, eu não te dou, o dinheiro é meu, o brinquedo é meu. Não, esse compartilhar depois ajuda também as crianças. Esse aí, gente, esse desenho é bárbaro. Podem assistir que vocês vão gostar. E aí, isso faz com que a fratria, que a relação fraterna não seja também uma relação afetiva. Os pais não semeiam isso nos filhos. Os pais semeiam afeto para os filhos quando eles ensinam os filhos a serem afetivos uns com os outros, e não na pancada. Tá? E não isso é meu, isso é teu, para não brigar, cada um fica com um brinquedo. Tá? Não, brinca com o mesmo carrinho e um brinca, passa para o outro. Isso é muito importante na vida psíquica da criança.